Um minuto para edificar. Seja muito bem-vindo no nosso canal. Eu me chamo Darlan Vicente, congrego na Igreja Ministério Tabernáculo aqui de Nova Iguaçu, Pastor Alessandro. O vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre nomes, seus significados, por que Deus mudou o nome de alguns personagens e assim sucessivamente. Vem comigo, o texto básico de hoje é Gênesis capítulo 21, verso 6. Vai dizer: E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão ou se alegrarão comigo. No vídeo de ontem nós falamos sobre promessas. Se você ainda não viu, entra aí no nosso canal e veja o vídeo. Falamos sobre promessas, sobre justamente essa promessa aqui que Deus fez para esse casal lá em Gênesis capítulo 12 e se cumpriu em Gênesis 21. Então Sara, a mãe da criança, ela vendo o cumprimento daquela promessa sendo realizada, ela coloca o nome do bebê de Isaac. Eu confesso para os irmãos que durante muito tempo eu pensei que o nome Isaac fosse filho da promessa, mas não, é riso, porque ela se alegrou com o nascimento do bebê, do seu filho, então colocou o nome de Isaac. Nós temos que entender um pouco que na cultura judaica, isso há mais de 3, 4 mil anos atrás, era extremamente importante o nome do filho. Tinha sempre o significado. Esse significado poderia estar ligado à sociedade ou também ligado à vida pessoal do personagem. Aqui nós temos um primeiro exemplo. Ela deu o nome de Isaac, ou seja, pela vida pessoal dela. Ela se alegrou com o nascimento do filho, então ela deu o nome de Isaac. Se você for discorrer algumas passagens bíblicas, você acha outros exemplos de vida pessoal. O segundo exemplo, Gênesis capítulo 41, verso 51, você vai achar ali que José lhe deu o nome do seu primeiro filho, Manassés, que o significado é: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ou seja, ele estava ali até desabafando, né? Deus me fez esquecer de todo o sofrimento. Então ele colocou o nome do seu filho de Manassés. E quando Deus abençoa José novamente, ele coloca o segundo filho de Efraim, que vai dizer: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Ou seja, e foi realmente o que aconteceu na vida de José. Deus, ele prosperou, abençoou José na terra que ele sofreu. Então significa Efraim. Então a gente observa alguns exemplos que esses personagens acabou direcionando o nome dos seus filhos pelo aquele estado momentâneo que eles estavam vivendo. Outros exemplos também, a gente observa em Êxodo capítulo 2, verso 22, que Moisés coloca o nome do seu filho de Gerson, que significa estrangeiro. Ou seja, porque ele estava falando assim: eu sou peregrino em terra estrangeira, porque ele sabia que ele estava naquele lugar, mas ele não era dali. Então, ou seja, peregrino. Então, o significado de nome Gerson é estrangeiro. Então também ele colocou o nome do seu filho pelo que ele estava vivendo naquele ambiente, naquele cenário do local. Existem também alguns nomes que também fazem ligação a Deus. Exemplo, nome Rafael é Deus cura. O nome Ezequiel é Deus fortalece. O nome Emanuel, Deus conosco. O nome Miguel, aquele semelhante a Deus. Então são alguns exemplos de nomes que também fazem ligações a Deus. E vamos também se perguntar: por que Deus muda nome de pessoas? Por que Deus mudou o nome de pessoas? Se você for pegar aqui em Gênesis, em outros livros, outros textos da Bíblia, Deus mudou o nome de alguns personagens. O primeiro, foi justamente
Abraão, que não se chamava Abraão, se chamava Abrão. E Abrão significa antepassado famoso. E Deus muda para Abraão, ou seja, pai de multidões, pai de numerosos filhos. Então Deus já estava ali profetizando na vida de Abraão, porque Deus muda o nome dele em Gênesis capítulo 17. E a promessa só se cumpriu em Gênesis capítulo 21. Então, ou seja, Deus ele estava mudando ali, né, o cenário da vida de Abraão. A gente também vê Deus mudando o nome de Jacó. Jacó, o seu significado é aquele que segura o calcanhar. Tem muitas pessoas que acabam falando até de uma forma errônea, né? Dizendo que Jacó é enganador. Não. O seu significado é aquele que segura o calcanhar. Mas se você também estudar, quando ele nasceu, realmente, ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Então o seu nome faz total significado e importância pelo como ele nasceu, como ele veio ao mundo. Olha como é tremendo o significado dos personagens bíblicos. Eu confesso que durante muito tempo eu não me atentava para isso. Então você que de repente vai ministrar, né, vai pregar a palavra do Senhor, de repente Deus te direcionou a algum texto específico, a algum personagem, eu te aconselho a você pesquisar o nome também daquele personagem. Porque às vezes o nome daquele personagem está ligado diretamente com a vida que aquele personagem trilhou, né? Ou o seu nascimento, ou o significado da vida pessoal do seu pai. Então isso, você buscando essa informação adicional, né, você vai estar trazendo essa informação extra para você estar ministrando. E é extremamente importante essa busca, né, pelo nome, pelo significado do nome do personagem, e aí vai pegando todo o contexto da vida histórica daquele personagem. Então Deus, quando tem um encontro com Jacó lá no Val de Jaboque, você acha lá em Gênesis capítulo 35, verso 10, Deus muda o nome dele de Jacó, aquele que segura o calcanhar, ou seja, porque Jacó, se você for estudar um pouco a vida dele, né, ele passou sendo realmente enganador, enganou seu irmão, né, enganou seu pai, então ele estava numa vida totalmente errônea, e Deus ali tendo aquele encontro com ele, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. O que significa Israel? É o que luta com Deus, ou seja, não teve aquele confronto dele com o anjo em uma forma até teofânica de Deus, ou seja, uma forma de Deus se revelar para o homem, né? Se chama teofania, são formas de Deus se revelar para o homem. Então esse homem, né? Os historiadores, os estudiosos, então você pode estar fazendo essa alusão, né? Essa comparação que aconteceu com Jacó, também com a nossa vida, que o encontro real com Cristo faz essa mudança, né? Essa mudança de rota. E se nós analisarmos, Deus ele também mudou o nome de outros personagens. Sarai, onde se chamava Sara. Sara era significado senhora, dama, e Sarai já é minha princesa. Então, ou seja, Deus estava falando assim para Sara: Sara, eu vou mudar o seu nome para Sarai, porque você é minha princesa. Olha que coisa linda, porque através de você vai gerar, o seu marido vai ser o patriarca e você vai ser a princesa. Olha que coisa linda, né? Então, alguns personagens que o próprio Deus manda colocar um nome nas crianças. Você sabia disso? Se você for meditar lá em Mateus capítulo 1, verso 21, Deus manda Maria colocar o nome do menino de Jesus. Olha que coisa linda. Que o significado é Jeová. Jeová é a salvação. Se você for meditar lá em Lucas capítulo 1, verso 13, o anjo fala para Zacarias, pai de João Batista: olha, coloca o nome do menino de João, porque o seu significado é Jeová
é um doador gracioso. Ou seja, com outras palavras, estava falando assim para Zacarias: Zacarias, coloca o nome do seu filho de João, porque Jeová é gracioso. Jeová te abençoou mesmo na velhice. Olha que coisa linda. Então nós observamos alguns exemplos baseados na Bíblia, que Deus muda o nome, porque Deus tinha algo específico com esse personagem. Deus dá nome, como nós pegamos alguns exemplos, né? E exemplos também de personagens que o pai ou a mãe deu para o filho, porque estava retratando o que ele estava vivendo naquele momento. E se você for meditar, você vai achar vários outros personagens que o próprio Deus mudou, ou que a mãe, o pai também mudou, e entra no contexto desse vídeo. Darlan, o que a gente aprende trazendo para os nossos dias? Pai e mãe. Ou de repente você ainda não tem filho, quando Deus te abençoar, pense bem, ore ao Senhor no significado que você vai estar dando para o seu filho. Eu lembro que eu não tinha muito essa atenção para o nome, até então no ano de 2022 nós recebemos uma visita do missionário, e ali conversando sobre nomes, ele falou: Darlan, você já pesquisou o significado do seu nome? E realmente eu nunca tinha pesquisado. E aí eu botei no Google, pesquisei o significado, e olha o significado aqui: aquele que vem da terra de guerreiros. Então eu fiquei realmente muito perplexo, muito surpreso, né? Até com o significado do meu nome. Filho daquele que vem da terra de guerreiros. E ali eu fiz justamente uma comparação com a minha vida, né? Que, para quem conhece, né, tive bastante dificuldade e tenho até hoje. Então, ou seja, o nome, o significado do nome, né, eu acabei fazendo alusão, comparação com a minha vida, né, até o momento, até o estado atual. Então, é um conselho que eu passo para vocês que estão vendo os vídeos, que antes de colocar um nome nos seus filhos, ore ao Senhor, busque o seu significado, porque as palavras têm poder no mundo espiritual. Então, às vezes, a gente até na ignorância, né, nós acabamos até profetizando, rotulando, né, a criança, de repente até um sofrimento, porque cada nome tem o seu significado, né? Então busque isso, e que Deus possa estar abençoando vocês. Se você que é novo no nosso canal, já se inscreva, curta o vídeo. Amanhã, assim Deus permitindo, vamos estar falando sobre outro assunto. Então fique com Deus, um abraço, que Deus possa estar abençoando a sua vida, seu ministério, sua família. Fique com Deus. Fui!